Eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, está ali. Nós vamos ler juntos, iremos seguir o tema da campanha de missões estaduais. Lembrando, irmãos, se você ainda não fez aquele alvo de fé, desde que quando o pastor Marcelo começou a falar nesse ponto, eu gravei essa palavra, um alvo de fé. Às vezes a gente fica preocupado, será? Faça o seu alvo de fé, irmãos. É uma alegria poder ofertar para missões, para que o Evangelho continue sendo levado a essas mais de 80 cidades, municípios do nosso estado. Que Deus use a sua vida mais uma vez nessa campanha. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurados os... Curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio, e nós somos gratos por Teu grande amor revelado na cruz, por todos nós pecadores, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor, e mais do que nunca, nessa hora nós precisamos do auxílio, do poder do Teu Espírito Santo, Pai, para a gente compreender a Tua vontade nesta noite. Fala comigo, fala com os meus irmãos, amigos que aqui estão, os que estão em casa, aonde este vídeo chegar, este Evangelho, o Teu nome seja exaltado. O instrumento é de barro, Pai, é pecador e precisa muito da Tua misericórdia. Fala comigo, fala conosco, continue sendo exaltado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema então, irmãos, para ter paz nas cidades, precisamos do pacificador e de pacificadores, filhos de Deus. A pergunta então que cabe nesta hora, neste momento, somos, você, eu, temos sido pacificadores? Já temos bastantes informações sobre este tema. Pacificador, eirenopoios, aquele que ama a paz, aquele que promove a paz. O equivalente, o hebraico, para paz é shalom, que significa plenitude, inteireza, prosperidade e bem-estar. Está tudo aí, Natália. Então, irmãos, o texto afirma palavras de Jesus, que é feliz, bem-aventurado o pacificador. E quando nós vamos estudar nos dicionários que temos, de acordo com o dicionário House, o significado principal de felicidade é qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. E aí ele faz um comentário, o dicionário, o editor, creio que a maioria das pessoas concordaria que essa satisfação acontece quando os nossos desejos e sonhos são realizados. Afinal, como dizem alguns, o ser humano nasceu para ser feliz. Esta é a definição que nós vamos encontrar na sociedade, mas o shalom que a Bíblia apresenta está para além das circunstâncias, como pastor Val, pastor Marcelo, quando, seguindo o tema da campanha, apresentava para nós as definições de shalom ou de eirene, que significa pacificador, que significa paz. Essa questão da felicidade e do bem-estar é algo tão perseguido por toda a humanidade, irmãos, que certa ocasião, para ser mais preciso,
em 10 de novembro de 2010, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC da felicidade. Então, naquela época, um senador fazia uma proposta de emenda à Constituição, cujo propósito, objetivo era exatamente esse. Ao justificar a proposta, o senador disse que a busca pela felicidade só é possível se os direitos essenciais estiverem garantidos, segundo o recente estudo de economistas brasileiros, citado pelo senador, fatores como renda, sexo, emprego e estado civil influenciam no nível de felicidade das pessoas. A proposta, então, era uma iniciativa de intelectuais, artistas e publicitários. Parece, irmãos, quando a gente lê Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que Jesus e nem Agostinho de Hipona concordava com muito desses pareceres que nós encontramos na sociedade. Pois Agostinho disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. É verdade, irmãos, que por conta da dignidade humana, o ser humano, eu, você, todos os homens, precisam em algum momento terem as suas necessidades básicas atendidas, para que de alguma forma, neste mundo caído, neste mundo marcado pelo pecado, em que nós não encontraremos a paz verdadeira, a satisfação plena que só Jesus Cristo pode oferecer ao coração do homem, mas de alguma forma, o mundo onde se busque mais por justiça, e justiça baseada nas Escrituras Sagradas, esse homem pode encontrar, não em sua plenitude, não em sua totalidade, não em toda a sua essência, um pouco de bem-estar. Mas não só Agostinho, Jesus disse sobre essa paz, sobre esta felicidade, sobre essa satisfação que todo homem busca e deseja. Ele, somente Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pode oferecer isso ao homem, pode gerar isso no seu coração, pois ele diz em João 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, o pacificador, aquele que pode destruir esse muro de inimizade entre o homem caído e o seu Criador, ele deixa a paz, ele dá a paz. Aliás, a profecia de Isaías no capítulo 9 diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E quando a gente lê, então, esse texto, irmãos, o primeiro ponto que a gente destaca é a obra do pacificador no mundo. A obra do pacificador no mundo revela o interesse que Deus tem de se reconciliar com o homem que vive sem paz e sem a verdadeira felicidade. Há um interesse em Deus, há um interesse no Criador de reconciliação, de trazer este homem para junto de si. E quando estudamos o livro de Mateus no capítulo 5, a luz do Senhor, então, nesse texto, montou o seu acampamento em Cafarnaum, na Galileia dos gentios, na região norte de Israel. Lá havia uma população muito mista e desprezada pelaquela gente mais elitizada do sul de Israel, de Judá. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus, então, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há um interesse em Deus em reconciliar o mundo, em reconciliar o homem com Ele. E aí, irmãos, quando a gente olha para esse Cristo, para este Salvador e para este Senhor, nós precisamos então fazer algumas perguntas para nós. Qual o nível do nosso interesse no que tange ao homem que não está reconciliado com Deus? Até que ponto eu e você estamos dispostos a investir o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa agenda, a fim de diminuir ou de alguma forma levar essa pessoa, através do Evangelho, a essa aliança que ele precisa ter com Deus, aquele que ama o homem de uma maneira incomparável. O que eu e você podemos fazer, irmãos? A obra do pacificador no mundo demonstra que Jesus está pronto para alcançar todas as pessoas que se arrependem diante de Deus. Cristo é o acesso, o único caminho, independente de quem sejam essas pessoas e dos pecados que elas estejam cometendo ou já tenham praticado. Jesus, irmãos, quer alcançar todos os homens. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando abrimos o Evangelho de João, nós encontramos um homem reconhecido em sua sociedade, de um caráter diferenciado. E o texto de João, no capítulo 3, diz que ele foi ter com Jesus à noite. E há uma enorme diferença entre o caráter deste homem do capítulo 3, chamado Nicodemos, e o caráter da mulher no capítulo 4, chamada, nem nome ela tem, samaritana. E esse Cristo reconciliador tem uma mensagem idêntica para ambos. Se aquela mulher que o Senhor Jesus diz para ela, após pedir um copo ou um pouco de água, se aproximando, quebrando todo preconceito religioso, todo preconceito que havia naquele tempo, toda aquela construção onde a mulher não tinha voz e não era contada, e é nesse manifestar de graça, de bondade, de amor, Jesus se aproxima de um homem totalmente religioso, de quem a sociedade olha para ele e vê ele como um exemplo, mas Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa de reconciliação. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E a mensagem para a mulher samaritana, aquela que tivera 5 maridos, mas que aquele que se encontrava com ela naquele momento não era, Jesus também diz a mesma coisa: você precisa tomar da água da vida que eu tenho para te dar. Ou seja, irmãos, esse Cristo apresentado nas Escrituras e nos Evangelhos, ele tem o interesse, o desejo de levar todo homem pecador ao arrependimento, para que este então possa receber o perdão de Deus. Quem sabe seja esta a sua condição, você que entrou aqui nesta noite, afastado, separado, e quando você faz uma introspecção, uma autoavaliação da sua vida, e você começa a se comparar com alguém, com o seu pai, com o seu amigo, ou com um parente seu, e você chega à conclusão: eu não tenho condição. De fato, irmãos, nenhum de nós temos condições.
Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, irmão. Só o pacificador, e o nome dele é Jesus. Cristo, então, irmãos, está disponível às multidões. Ele está dizendo com gestos, palavras e ações: estou aqui para acabar com a inimizade entre a criatura e o seu Criador. E é neste contexto de abundante graça, manifestação de amor, conversões, curas, chamado dos primeiros discípulos, ensino, que Jesus prega o Sermão do Monte, diz que são felizes os pacificadores. Mateus 5, verso 1 e 2 diz então: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensinar-os, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente escuta, irmãos, sobre a mensagem do Sermão do Monte, muitas pessoas, os críticos, os sábios, os filósofos do nosso tempo vão considerar, não é isso, pastor Marcos, uma obra riquíssima, que tem um conteúdo fortíssimo no campo da ética, da moral. Porém, irmãos, como o pastor Val disse muito bem nesta manhã, na sua introdução, o Sermão do Monte não é direcionado a religiosos. O Sermão do Monte não é direcionado a pessoas de uma boa ética. O Sermão do Monte fica bastante evidente para quem Jesus está falando. O que Cristo está tratando nesse texto, quando diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus está tratando de identidade. Jesus não está tratando de temperamento. Jesus não está tratando de função. Jesus não está falando de nível social. Ele está falando de identidade. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A mensagem é direcionada para aqueles que sofreram o impacto da graça. Aqueles que, logo no verso 3, ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, isso precisa ficar bastante nítido. Bem-aventurados pacificadores, ou seja, pacificador. Ser um pacificador é ser filho de Deus. A marca, a característica notória de um homem e de uma mulher de Deus é ser pacificador. Isso não é uma mensagem dirigida a um grupo de religiosos, não. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los. Ou seja, quem está recebendo o ensinamento, quem está recebendo esta doutrina, que é feliz o pacificador, são pessoas que voluntariamente ouviram aquele chamado dizendo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então este ponto é muito importante, porque talvez eu esteja diante de algumas pessoas aqui neste auditório ou em casa que não conseguem viver como pacificador, talvez por falta de intimidade com Deus, de leitura da palavra, do fruto do Espírito, ou quem sabe, por nunca terem experimentado o novo nascimento. Então você precisa pensar, irmãos, a obra do pacificador no mundo manifesta também a seriedade do pecado, bem como a santa justiça de Deus.
é importante a gente frisar este ponto, irmãos. Há interesse em Deus em acabar com a inimizade por conta do pecado, dos nossos pecados, mas há amor também em Deus, e por isso Deus quer salvar o homem, quer salvar a sua vida, mas também a obra do pacificador no mundo manifesta a seriedade do pecado, bem como a santa justiça de Deus. Pecado é uma coisa séria demais, irmãos. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é rebeldia contra Deus. É a criatura virando as costas, ofendendo, ignorando o Criador. Isso é gravíssimo, irmãos. E o homem não tem como reatar essa inimizade, porque os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E a gente pensa, irmãos, que pecado, a gente começa a nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, relativista, humanista, começa a dar um monte de nomes para pecado, é compulsão, ou começa a dizer, você não precisa se preocupar tanto com isso, mas quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, irmãos, ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o texto sagrado diz que ele, naquela visão que ele teve do trono de Deus, da majestade de Deus, do Criador, anjos estavam adorando. E preste bastante atenção nisso, irmãos. Nós conhecemos os atributos de Deus. Deus é onipotente, sim ou não? Deus é onipresente, sim ou não? Deus é onisciente, sim ou não? Basta a gente abrir Salmos 139 e lá estarão alguns dos atributos de Deus. Mas é somente este atributo, nenhum outro. O atributo santidade que vocês vão encontrar em um mesmo verso, sendo apresentado 3 vezes, porque Isaías disse que viu os anjos cantando e dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí, irmãos, quando ele tem aquela visão da santidade, do governo de Deus, o impacto da santidade de Deus atinge o seu coração de tal maneira que ele diz, ai de mim, que vou perecendo, e os meus olhos viram, ou seja, irmãos, o pacificador, ele é pacificador por causa desse impacto da santidade de Deus, é uma obra espiritual, não tem a ver com a ética, não tem a ver com a moral, tem a ver com esse encontro milagroso de novo nascimento, de restauração, onde os nossos pecados são expostos diante de Deus, de tal maneira, irmãos, que este profeta, ao perceber a santidade desse Deus, no superlativo, 3 vezes santos, você não vai ouvir 3 vezes todo-poderoso, vocês não irão ouvir 3 vezes onisciente, mas lá está, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí ele diz, ai de mim, que vou perecendo, eu tenho os lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual foi a resposta de Deus, irmãos? Quando Isaías então faz essa oração, qual foi a resposta de Deus? Os irmãos se lembram? Deixa eu então tentar ajudar. Será que Deus disse assim, Rômulo para Isaías, Isaías, que isso? Você não precisa se mutilar, Isaías. Isaías, nem tanto, Isaías, não é bem assim, lábios impuros, não, Isaías,
Isso a gente pode, uma terapia, sei lá, você faz uma campanha, ou, não, Isaías, quem sabe se você ofertar alguma coisa, ou quem sabe uma promessa, Isaías não precisa se culpar, foi isso que Deus disse para Isaías, irmãos? O que aconteceu, irmãos, quando esse homem que precisa de reconciliação diz que é um pecador? A Bíblia diz que um anjo vai lá no altar e ele pega uma tenaz, ele não toca na brasa, ele pega aquela brasa com uma tenaz. Lábios são sensíveis, não são? Uma brasa deve ter machucado Isaías e tocou nele, irmãos. E só então ele foi purificado. Pecado é coisa séria na Bíblia, irmãos. O homem precisa ser reconciliado, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, a obra do pacificador do mundo manifesta também a seriedade do pecado, bem como a santa justiça de Deus. Esse pacificador, então, irmãos, de forma obediente, ele cumpre a lei. E a ira de Deus que deveria ser derramado sobre todo pecador é derramada em Cristo, com a sua morte propiciatória. Ele desfia, ele afasta o justo juízo de Deus. E ele perdoa pecadores como Edson, pecadores como vocês. E ele reconcilia por causa da justiça de Deus. Porque Cristo então, irmãos, morre em meu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos, e ele pode interceder por todo aquele que reconhece que é pecador. Só existem dois grupos, irmãos: os amigos de Deus, pacificados por Jesus, os inimigos não pacificados. Não existe um terceiro grupo, irmãos. Agora, quando a gente olha para essa bem-aventurança, as bem-aventuranças não são condições meritórias para sermos salvos, irmãos. A gente pode se confundir. Foi por isso que eu, na introdução, dizia que muitas pessoas citam as bem-aventuranças e dizem assim: pastor, faça isso, então tu serás salvo. Não, irmãos. As bem-aventuranças, elas não são condições meritórias para sermos salvos. As bem-aventuranças é o resultado da conversão. Acontece, os filhos de Deus são pacificadores. Eu não sou filho de Deus porque eu sou pacificador, não, porque sou filho de Deus. O resultado é ser um pacificador, irmãos, é ser um pacificador. A pergunta é: você tem sido um pacificador? Paulo, irmãos, ele vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, Jesus, nesse sermão do monte, nos ensina a motivação correta para realizarmos então essas boas obras. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Paulo escreve para a igreja que vivia em disputa, cercada por partidarismo, como eles deveriam proceder. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo
para a glória de Deus. O pacificador, irmãos, carrega esse alvo no coração e isto se manifesta em suas ações. As bem-aventuranças revelam nossa nova natureza em Cristo Jesus. Temos condições de vivermos uma vida à altura de um pacificador. Não estou falando de perfeição, mas de um viver que busque honrar o nome do Senhor através do poder do Espírito Santo. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, ser um pacificador não é fácil, mas como o pastor tem nos ensinado toda quarta-feira e tem falado, pregado, mandado mensagem no poder do Espírito Santo, é possível, irmãos. Foi por isso que Paulo disse: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, irmãos, para que possamos ser pacificadores, Cristo precisa habitar em nosso coração. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Cristo já habita no meu coração desde o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Será que o apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, esses irmãos, Cristo não habitava no coração deles? O habitar aqui no grego, irmãos, a ideia seria Cristo, Ele é o anfitrião no meu e no seu coração. Ele é o Senhor, e quando isso ocorre, nós somos pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos pacificadores, irmãos? Agimos como pacificadores? Vivemos em tempos de guerras, e isso vai se acirrar mais ainda. E é triste, irmãos, é lamentável, quando a gente percebe guerras nesse período, onde até pastores idolatram homens caídos e pecadores, irmãos. A pergunta é: mamãe, esposa, o seu esposo te vê como uma mulher pacificadora? A pergunta é: esposo, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, quando você chega, eles se assustam? Eles ficam temerosos ou eles ficam felizes? Chegou o papai, chegou o pacificador. Essa é uma pergunta que você precisa responder. Na sua rua, entre os seus vizinhos, com os seus familiares, você é aquele que pacifica, você é aquele que abraça, você é aquele que traz a paz, ou você é aquele que traz o caos? Quem somos, irmãos? Jesus disse que são felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles carregam o DNA, eles carregam a natureza de Deus, irmãos. Todo pacificador possui características distintas dos demais, tais como brandura, calma, serenidade, tranquilidade, centralidade e equilíbrio. O comportamento de tais pessoas é normalmente agradável, misericordioso, cheio de afeto natural, com considerações tranquilas. Tais pessoas dificilmente se mostram agitadas, explosivas, impacientes, mas não são passivas. Irmãos, nós precisamos prestar bastante atenção nesta passagem,
Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Precisa ser a minha identidade de um pacificador, irmãos. E às vezes a gente percebe gente, passa anos, entra anos, e a desculpa, me desculpe o termo, esfarrapada, é que eu sou assim, é o meu temperamento. Não, irmãos, preste atenção, ou você está na carne, distante de Deus, ou você não sofreu o impacto da genuína conversão. Eu não estou falando novamente de perfeição, irmãos. Eu estou falando de um comportamento que é repetitivo, e você fica com essa desculpa, a minha carne é fraca. Não, irmãos, reavalie se você de fato teve um encontro com Jesus ou se você é apenas um religioso, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, irmãos, filhos de Deus. Os pacificadores trabalham intencionalmente pela paz, irmão. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O pacífico deseja a paz, mas o pacificador trabalha em favor da paz. A Bíblia apresenta, irmãos, uma mulher pacificadora. 1 Samuel 25:13 diz assim: por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo que tem, até mesmo um menino. Aqui é Davi, irmãos. Davi esteve no Monte Carmelo cuidando das 3.000 ovelhas de Nabal, e 1.000 cabras. Guardou dos animais ferozes, guardou dos salteadores, e aí quando Davi sentiu fome, junto com seus 600 homens, ele pede socorro, e o texto sagrado diz que Nabal, quando escuta de seus empregados, ele responde: quem é Davi? É um fugitivo. E a Bíblia diz então, agora nesse texto, que esse homem, segundo o coração de Deus, ele é tomado por uma ira, por um sentimento de justiça própria, ele quer se vingar, e ele vai em direção, ele diz que vai acabar com todo mundo. Esse é o desejo daquele que tinha sido ungido, que Samuel tinha derramado azeite sobre a cabeça dele. Ele diz: eu vou matar, eu vou acabar. E aí nessa hora o texto diz, 1 Samuel 25, 18, 19, então Abigail, presta atenção como age um pacificador, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. E aí, irmãos, ela parte e ela vai em direção de Davi para ser pacificadora, e ela entra no meio daquele conflito, irmãos, e o texto sagrado diz que ela consegue impedir aquela tragédia com uma atitude nobre, irmãos. Olha o que diz Davi. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse, irmão. Pacificadora. A pergunta que eu faço a você, diante de um conflito, diante de uma situação litigiosa, de que maneira temos agido, irmãos? Quem são os pacificadores? Quem não é pacificador tem ações pecaminosas, que contaminam o grupo e aborrecem de forma gravíssima ao Senhor, irmãos. Sem lenha o fogo se apagará,
e não havendo intrigante, cessará a contenda, como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, irmãos. O povo de Deus, a igreja do Senhor, maridos cristãos, servas de Deus, menino, rapaz, jovem, adolescente, você que está aqui, você não pode ser um brigão, você não pode ser um agressivo, nós não podemos ter uma mensagem de hostilidade, nós somos o povo do amor, nós somos o povo da graça, nós carregamos a mensagem do pacificador, irmãos. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Você é um pacificador, irmãos? Temos sido pacificadores? Ou somos aqueles que jogamos gasolina no fogo? Ou somos como Abigail, que se interpõe e com graça, com prudência, com sabedoria, calma Davi, não suja as suas mãos com sangue. Quem somos nós, irmãos? Somos os peregrinos, como foi pregado nesta manhã, somos os estrangeiros, somos o sacerdócio real, somos aquele que o pastor Marcelo anunciava aqui, que tem os pés calçados no evangelho da paz, irmãos. Cuidado com o falso pacificador. Infelizmente, irmãos, nessa história de 32 anos na presença de Deus, eu já me deparei, Érica, com alguns falsos pacificadores. Eles parecem que são pacificadores, eles parecem, pastor, que amam, eles até choram, eles até manifestam, e quem vê suas ações, até pessoas espirituais, até pessoas maduras, até o Edson consegue ser convencida por falsos pacificadores. Eles estão na Bíblia, eles estão no mundo, e eles entram em nossas igrejas, irmãos. Falsos pacificadores. Irmão José, quando você olha para ele, você, caramba, que pessoa gentil, que pessoa agradável, que virtude. Mas são falsos pacificadores. A Bíblia fala de um filho de um rei, irmãos. Olha o que diz o texto, 2 Samuel 15:6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinham ao rei para juízo, assim furtava. Absalão roubava o coração de homens de Israel. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Irmãos, havia um costume que quando alguém entrava na cidade, buscando, irmã Márcia, a resolução, ou aquela dificuldade, aquela adversidade, e o rei, ele agia. E o texto sagrado, nesse contexto, diz que Absalão se interpunha entre a pessoa e o palácio. E quando aquelas pessoas se aproximavam, ele como príncipe, e as pessoas iam se ajoelhar, porque fazia parte da cultura, o texto sagrado diz que ele segurava aquelas pessoas e beijava elas. E dizia para elas, de uma forma pacífica: pastor, o quê? O pastor Marcos não te ouviu? O pastor Val não te ouviu? O quê? Você falou, o quê? O diácono Daniel, ele não te atendeu? A secretária, não. E aí, de forma amorosa, gentil, e quem olhasse dizia, que pessoa. Mas o texto sagrado diz que ele roubava o coração das pessoas. 200 pessoas, olha o poder de um falso pacificador. 200 pessoas, irmã Marta,
seguiram Absalão. Irmãos, a igreja precisa ter discernimento, irmãos. O pastor que me ordenou disse que a primeira volta, ou pessoa que traiu ele, foi na igreja. Então, irmãos, infelizmente, no meio do trigo, cresce o joio. Infelizmente, no meio do povo de Deus, também ocorre essa situação, irmãos. Os pacificadores buscam a justiça, a verdade em amor. Eles não são indolentes, não atacam, não ficam em cima do muro, não fogem dos conflitos, mas agem de forma verdadeira e amorosa através das Escrituras. E eu preciso, irmãos, confessar aqui que também nesta caminhada eu já cometi pecado no que tange a não ser um pacificador, a evitar o conflito, porque dá dor de cabeça, porque na ocasião eu amei mais a minha vida, no sentido de eu estou passando um momento difícil e eu vou ter que enfrentar essa situação, isso vai me trazer desgaste. Ou seja, irmãos, eu não quis o conflito, porque no confronto, ainda que amoroso, bíblico, ainda que amoroso e bíblico, traz um desgaste, irmãos. Mas a gente, eu e você, nós somos chamados para sermos pacificadores. E agora, irmãos, prestem bastante atenção. Se você já fez isso, então, lembrem do que eu falei, as bem-aventuranças são para discípulos, são para filhos de Deus. Então não está aqui, embora numa posição elevada geograficamente, mas está aqui um pecador, está aqui um vaso de barro, está alguém aqui pregando dessa forma que eu prego, mas essa mensagem não foi uma, mais de 3 vezes, de joelho, pastor, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Porque eu deveria ter sido pacificador e não fui. Então não pense você, esse tom mais alto, esse tom mais elevado, que está aqui, o rei da moral, o acima da média. Não, irmãos, eu sou o seu irmão. Eu só tenho uma função aqui neste corpo, mas eu sou igualzinho a você, de carne e osso, que careço de oração, que careço do poder do Espírito Santo, e que preciso estar constantemente, como o pastor Marcos diz, no quarto, senão não suporto. E aí, irmãos, esse ponto, já indo para a conclusão, se você tem agido assim, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, ou aonde você estiver, é hora de mudar, irmãos. Os pacificadores buscam a justiça. Ele não tem lado, irmãos. Ele não tem lado. É a justiça. É a verdade, mas em amor. Eles não são indolentes, como eu fui. Mas eles não atacam, eles não ficam em cima do muro e eles não fogem dos conflitos. Olha o que diz essa estudiosa, irmãos. Quem Sandy muito nos ajuda ao apontar o que chama de a colina escorregadia do conflito como reações pecaminosas durante o mesmo. Então, irmãos, são reações pecaminosas que o pastor Edson teve. Segundo ele, há 3 maneiras básicas com que as pessoas reagem ao conflito. Primeira, fuga. Foi o que eu fiz. Ataque, também já fiz. Ou pacificação. Tanto a fuga quanto o ataque são manifestações negativas, fruto do pecado e a exteriorização do velho homem que habita em nós e continua. Então, quando eu fujo, pastor, ou quando eu ataco a pessoa, são ações
pecaminosas. Quando em nome do falso fruto da moderação, e eu recuo, eu sei, aquilo foi um pecado, aquilo foi um assédio, aquilo foi uma brutalidade, aquilo foi uma ofensa, e eu me posiciono de forma neutra, porque aquele lado é o lado que eu tenho mais comunhão, aquele lado é o lado que eu tenho mais apreço. Se eu ataco ou se eu fico em silêncio, são ações pecaminosas, irmãos. É escorregadio, Rafael, o lugar do pacificador. É escorregadio, pastor. E aí ela continua dizendo: tanto a fuga quanto o ataque são manifestações negativas, fruto do pecado. Se você deseja ficar no topo desse terreno escorregadio, e que topo é esse? É ser pacificador. Precisa fazer duas coisas. O pacificador precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, peça a Deus que o ajude a resistir à inclinação natural de fugir. É minha inclinação, presta atenção, homens e mulheres, mamãe e papai, visitantes, é inclinação natural, minha e sua, fugir ou atacar. Com certeza, eu não vou fazer essa pergunta. Eu já confessei o meu. Eu já fugi, Daniel. E eu já ataquei. Mas o pacificador, ele não ataca, Guilherme, e nem foge. O que ele faz então? Ele em primeiro lugar, peça a Deus que o ajude a resistir à inclinação natural de fugir ou atacar, quando diante de um conflito. Em segundo lugar, peça a Deus que o ajude a desenvolver a habilidade de colocar em prática o Evangelho, usando a reação de pacificação, que é mais adequada para resolver um conflito em particular. Aí Paulo nos ensina: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Os pacificadores buscam serem cada vez mais parecidos com Jesus, pois eles são filhos de Deus. Nunca devemos nos esquecer, presta atenção nisso, irmãos. Coloca aí, por favor, Natália, não sei se tem o texto. Nunca devemos nos esquecer de que tudo que Adolf Hitler fez na Alemanha era legal. E tudo que os combatentes húngaros da liberdade fizeram na Hungria era ilegal. Era ilegal ajudar e confortar um judeu na Alemanha de Hitler. Ainda assim, tenho certeza de que se tivesse vivido na Alemanha naquele tempo, teria ajudado e confortado meus irmãos judeus. Se vivesse hoje em um país comunista, onde certos princípios caros à fé cristã foram suprimidos, defenderia abertamente a desobediência às leis antirreligiosas do país. Carta de uma prisão de Birmingham. Essa carta Luther King escreveu quando estava preso, quando ele decidiu ser um pacificador. Ele diz: não, isso é injustiça, eu vou enfrentar o conflito. Antes sedes uns com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Custou muito caro para Deus a nossa reconciliação, irmãos, porque Ele é a nossa paz. Fique de pé. O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio de nós. A Bíblia começa com a paz no jardim do Éden e fecha com a paz na eternidade. A história espiritual da humanidade pode ser traçada com base no tema da paz. Embora a paz na terra, no jardim, foi interrompido quando o homem pecou, na cruz, Jesus Cristo fez a paz uma realidade novamente. Ele torna-se a paz de todos os que depositam sua fé nele. Paz agora pode reinar nos corações daqueles que são seus. São felizes os pacificadores, e que, havendo por ele feito a
paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Nesta noite, ninguém, absolutamente ninguém, deve sair daqui sem ter a paz que Cristo oferece. Você que está em casa, preste atenção. Você que está aqui e sabe que precisa se reconciliar com Deus, ouça o que diz Paulo, e que havendo por ele feito a paz, foi com preço de sangue, meus irmãos. O castigo que nos traz a paz estava na cruz, estava em Jesus. Isaías diz que ele foi esmagado, triturado. Os evangelhos diz que ele foi cuspido, esbofeteado. As suas costas foram dilaceradas. Era o pecado, era a justiça de Deus, mas também ali estava o amor sendo revelado na cruz. Deus dizendo a você, Deus dizendo a mim, Deus dizendo à humanidade: eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o nosso reconciliador, Ele é o pacificador, Ele traz paz. Sejamos pacificadores, irmãos. O Senhor tem nos chamado para isso. Vamos adorar o Senhor?